Boa, boa, povo. Deixa eu apresentar aqui a tela. Foi para vocês? Foi sim. Foi. Então, hoje a gente vai ter um mini curso das noções básicas de Excel, aqui na CEP, na Semana da Engenharia de Produção de Sorocaba. Só dando um adendo, estou olhando para cá e para cá, que são os outros monitores, pessoal. Então, não estou ignorando vocês. Vou me apresentar, alguns, acho que a maioria talvez me conheça. Quem é o Buda, quem é o Budinha, quem é o Lucas Lima. Sou estudante de engenharia de produção, atualmente estou estagiando na área de simulação de sistemas, numa consultoria logística. Sou representante do curso, representante do departamento, representante do conselho, membro da CEPS também, membro da Liga, uma porrada de entidades ali. Então, o principal é isso mesmo, estagiário e na parte da representação do curso mesmo. Aí vamos para o primeiro ponto aqui da apresentação, é por que devemos aprender o Excel. Aqui tem 6 pontos que eu levantei junto com a comissão. É muito valorizado no mercado de trabalho, então quem estiver procurando estágio vai ver que sempre nas vagas de estágio, você procura no LinkedIn ou nos processos grandes, está lá, Excel intermediário, Excel avançado, Excel básico, noção de Excel. Então, hoje em dia é que nem o inglês praticamente, a gente tem que saber um pouquinho. É útil para tarefas pessoais como controle de gastos. Quem tem cartão de crédito, eu entro nesse grupo aí. É legal ter um planilha de Excel para se controlar, para a gente não estourar o limite. Se a gente quer fazer um planejamento, por exemplo, quero no Rock in Rio ano que vem, no Lola, para você guardar um dinheirinho é legal, para você saber como estão suas finanças. Dá para linkar com um monte de aplicativo também de finanças online e tudo mais. Vai fazer milhões de coisas nessa parte do dia a dia. É portátil, há uma versão mobile, dá para você usar no Office 365, quem paga o Office 365, dá para você usar tanto no celular, quanto no notebook, quanto em outro computador, através do OneDrive, então você sempre está compartilhando, você consegue acessar de qualquer lugar, editar. Para quem trabalha e para quem usa muito, é muito essencial. Ajuda a automatizar ajuda a automatizar e otimizar o tempo, isso é verdade, conforme a gente vai aprendendo Excel, a gente vai ganhando tempo em algumas atividades que a gente demoraria muito, e quando a gente aprende a programar dentro do Excel, que é o VBA, a gente vai falar um pouquinho, a gente ganha mais tempo ainda. Antes do VBA vem a macro, que são as rotinas que a gente pode criar, e a VBA é você escrever por linguagem de códigos mesmo, o que você quer que o código faça, e você poupa 5, 6, 7 horas de serviço em questão de 10 minutos, 2 minutos, a depender do processamento da sua máquina. Dá para lidar com a grande quantidade de dados, é óbvio isso, ele tem 1 milhão de linhas para baixo, e não lembro quantos, mas são bastante colunas. Então, tipo, se a gente fosse fazer isso num caderno, haja folha, haja caderno, haja mão, a chance de erro é gigantesca. No Excel a gente faz isso, a gente tem tudo linkado, às vezes até linkado com o server da empresa, então tudo vem automaticamente para a gente. Tem muito conteúdo disponibilizado na internet, isso é verdade, tem bastante curso, tem bastante dúvida, tem muito, acho que é framework que é a palavra. Putz, eu quero escrever um código, mas não sei essa parte, você procura, alguém já escreveu, você só copia e adapta ao seu modelo. Então aqui tem alguns motivos para a gente aprender o Excel. Alguma dúvida, até por enquanto? Algum tipo? Tudo tranquilo. Então, opa. O que as empresas buscam? Como eu disse, o básico já ajuda. Conforme a gente vai aprendendo o básico, a gente vai fazendo mais, a gente vai consegue aprender mais e fazendo mais coisas. E vira aquela receita de bolo, né? Mais vale o básico bem feito do que algo mais elaborado que não funciona. Você não precisa saber tudo, seja proativo e sempre busque. Realmente você não precisa... Nossa, tem que saber todas as funções do Excel, são mais de 100, tranquilamente. Não, você tem que saber adaptar o que você sabe com a situação que você tem. Sabendo casar essas duas informações, já resolve o seu problema, já está ótimo o seu resultado. E se você souber VBA, seria um grande diferencial. VBA, o que é isso? Visual Basic, eu não lembro o A agora, mas é como você programar dentro dos aplicativos da Microsoft, né? O VBA ele não é só no Excel, tem VBA no PowerPoint, no Access, no Word, então você consegue programar cada um de uma forma, mas a linguagem por trás é a mesma. Aqui tem alguns exemplos do que a gente consegue fazer com o VBA. Aqui é um sistema de cadastro, a gente consegue fazer um menu, gestão de estoque, cadastro, a gente consegue também fazer aquele sistema de mercado, todo mundo já viu, que você passa, compra, já adapta para você, já fala o valor e tudo mais. E é isso. Alguma dúvida até aqui? Bora lá?
Podem falar, pô, eu não mordo. Bora lá. Bora lá, então. Tá tranquilo por enquanto. Só tentar sair da apresentação. Ah, agora foi. Que é o planilhinho que eu tinha começado a fazer. Começado a fazer não, que eu separei para o treinamento. Todo mundo consegue ver ela? Sim. 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 Deixa eu fazer uma coisinha antes. Boa. Vamos entender aqui um pouquinho como que é o visual aqui do Excel. A gente tem aqui em cima as nossas guias de apoio, arquivo, página inicial, inserir, layout, deu uma travada. Muito obrigado. Agora foi. Fórmulas, dados, revisão, exibir. Gente, vocês vão ver que o meu computadorzinho é meio lentinho. Eu tenho mais duas aqui que eu habilitei, que é desenvolvedor e suplementos. Acabamos usando na faculdade, então precisou implementar. O que cada uma faz? Na página inicial, a gente consegue, basicamente aqui, aqui temos opções de colagem, aqui temos opções de escrita, então alterar a fonte, tamanho da letra, negrito, itálico, sublinhado, a bordinha. Se a gente quer preencher a borda com uma cor, a gente quer mudar a cor do texto. Aqui, como que a gente quer alinhar esse texto, muito parecido com a parte que a gente usa no Word, então a gente quer alinhar para cima, no meio, embaixo, canto esquerdo, canto direito, centralizado, com recuo para a esquerda, com recuo para a direita, em pé, deitado, 90 graus, ao contrário também. Quebra de texto, que é jogar o texto na outra linha. Mesclar e centralizar, temos aqui nessa parte. Aqui na parte de número, que é bem importante, a gente consegue... Como é que Excel trabalha com números, a priori? Então, a gente consegue... Cadê? Dá um exemplo aqui. Por exemplo, 12. Só tem o número 12 aqui, né? Por isso que ele fica geral. Se eu pôr em contábil, ele vira R$12. Se eu pôr em porcentagem, ele vira em porcentagem. Se eu pôr em horas, ele vai sair de outra forma, né? No caso, ele pegou data e hora. Então, seja 12 de 1 de 1900, há mais de 100 anos atrás. Aqui temos outros estilos de tabela e a parte de formatação condicional. Inserir células, excluir células, formatar um pouquinho elas. E aqui uma partezinha que temos autossoma, classificar, filtrar, localizar, substituir. É interessante quando está tratando muito dados, utilizar aqui um pouquinho. Tem a parte que dá de limpar os filtros e tudo mais. Na parte de inserir, conseguimos pôr mapa, imagens, suplementos. Suplementos, geralmente, é outros programas que a gente baixa para linkar com o Excel, ou puxar de algum site, a gente consegue também por aqui. Quem trabalha parte de bolsa de valores, quem quer cotação atual, consegue fazer por aqui também. Fazer tabela dinâmica, fazer gráfico dinâmico. Layout da página. Sinceramente, aqui eu usei muito mais para imprimir do que para outras coisas, e é chatinho. Um pouquinho chatinho, é mais fácil fazer pelo VBA para imprimir do que na mão mesmo. A parte de fórmulas, aqui quem não lembra as fórmulas dá para você usar, você sempre consegue achar todas as fórmulas do Excel aqui, com a descrição de como usar. É mais fácil você usar na mão mesmo do que aqui, dependendo das fórmulas que você usa, ele pede para inserir parâmetro por parâmetro, então acaba demorando um pouco. Gerenciador de nomes, quem está um pouquinho mais avançado, acaba não selecionando a planilha, né? Ele pega a planilha base que vai usar e nomeia ela primeiramente, todas as seções que ele acredita que vai usar com o nome que ele lembra. Então, nome, ele vai pôr como nome ali, data, cargo, e depois, quando ele vai escrever as funções, ele referencia esse nome. Dados aqui a gente usa bastante, principalmente a parte de filtro avançado, classificar. Essa parte de ferramentas de dados, transformar o texto em colunas, remover duplicatas, ativar a validação de dados, facilita bastante, ainda mais quando a gente tem planilhas compartilhadas entre uma pessoa e outra. Às vezes, você utilizando isso, consegue não ter duplicidade dos dados. O resto não é tão importante, se a gente for usar, eu falo conforme for usando. Vamos lá para o que presta, então. Como que a gente pode entender o Excel? Vamos entender todo mundo aqui como um tabuleiro de xadrez, como um pouquinho, como campo minado, como é o nome daquele jogo do navio? Batalha naval, porque ele é composto por linhas e colunas, ou uma matriz gigante, para quem fez GA ou para quem está fazendo GA. Ele tem, vamos dizer, ele vai do A até o XFZD e da linha 1 até 1.048.576. Então, a gente consegue pôr dado pra caramba aqui.
Como que a gente nomeia as células? É a intersecção da letra com o número, ou do número com a letra, como você preferir, mas a priori sempre fica a letra com o número. Então, essa é a C4, essa é a D4, essa é a E2 e assim por diante. Quando a gente vai falar, o dado está na célula E2, ele está aqui, entendeu? É uma referência. Alguma dúvida, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, vai cortando assim, pode falar, mesmo que bem interativo, eu prefiro que seja. Não, Alguém por está com o enquanto tá tudo Excel aberto? certinho. Boa. Se alguém tiver com o Excel aberto, consegue, ou com duas telinhas, consegue fazer ao mesmo tempo, algumas partes. Vamos lá. Vamos escrever aqui um pouquinho para a gente aprender algo básico. Aqui. Imagine que a gente está numa sala de aula, a gente tem alunos trabalhando em uma empresa que dá treinamentos. Temos treinamento. Uma coisa muito importante. Dá para você enxergar a tela? Que às vezes fica meio longe, daí fica ruim para ver. Ou querem que eu dê mais um? Não, o tamanho tá bom e dá pra enxergar certinho tudo. Boa. E turno? Horário que o pessoal está fazendo os cursos. Daí a gente vai por 3 alunozinhos aqui. Para a Ana, a Paula e a Maria. A Ana vai fazer um curso de Excel. Já estava pulando uma parte, gente. Formas para se mover na planilha. Todo mundo geralmente é mais acostumado a usar o mouse, é mais fácil, é mais rápido, mas incrivelmente, conforme você vai aprendendo a mexer no Excel e no tecladozinho, é melhor, é mais rápido. Daí a gente consegue usar setinhas, para cima vai para cima, para direita vai para direita, esquerda, esquerda, baixo, para baixo. O Enter também você consegue pular para baixo, e o Tab você consegue ir para direita. Se você usar o Shift e o Tab, você consegue voltar para a esquerda, e o Shift e o Enter consegue voltar para cima. Então, com o tempo, você consegue, tipo, escrevi, errei, vamos supor que eu tivesse errado o nome da Ana aqui, dava Shift e Enter e escrevi a Ana certinho. Então, de vez de ir lá, clicar ou voltar com a setinha, acaba sendo mais rápido às vezes. Voltando aqui a nossa historinha. A Paula vai fazer um curso de Word e a Maria de Excel também. Olha só. Eu tinha dado tab já. Ô, Jesus. Uma vai fazer de manhã. A Paula de tarde e a Maria de noite. A gente tem uma planilhazinha simples, bem simples mesmo. O que eu vou mostrar aqui? A parte de editar, no comecinho que eu mostrei. Então, a gente pode selecionar esses dados. Como seleciona? Clica no primeiro e arrasta, segurando o botãozinho do mouse aqui, o botão esquerdo. Outra forma de selecionar. Clica no primeiro valor que você quer selecionar, segura o Ctrl Shift ao mesmo tempo, para baixo, você vai selecionar a linha inteira, para o lado, você vai selecionar a coluna. Ele vai pegar sempre a primeira vez que você der o clique, ele vai do primeiro ao último dado, depois do primeiro ao último dado. Se você desse outro clique, ele é até o final. Então, voltando, Ctrl Shift para baixo e para a direita. O que a gente pode fazer? Só mostrando que eu não estava mentindo anteriormente. Se você clicar aqui, as letrinhas vão mudando. Então, o Rudinha não omitiu. Você consegue pôr uma corzinha na borda, a cor que você quiser. Tem como fazer a cor que você preferir. Ou, para quem é da área de marketing, assim, sabe certinho, o código da cor você consegue pôr também. Aqui em mais cores. Eu vou tirar o preenchimento, porque esse amarelo está gritante. Negrito, ele funciona. Dá uma travadinha. Itálico, sublinhado. A gente consegue estar fazendo. Pôr a bordinha. Todas as bordas. O que mais que eu fazer? Mudar a letrinha aqui de cima. Selecionei só a linha de cima, selecionei com o mouse mesmo. Dá para aumentar por uma letrinha aqui. Quero ver onde estava que eu queria. Mudar a cor da letra também, da forma que vocês preferirem. Tá, eu sei que não tá bonitinho isso daqui, mas é só para vocês entenderem mesmo. O que mais temos? O tipo da letra e tudo mais. Essa daqui é bem estranha, falando isso. E também temos como formatar como tabela, que é aqui do lado, que já fica a formataçãozinha pré-pronta. Eu cliquei em qualquer uma aqui, ele vai perguntar se essa é a área de dados que eu quero, eu falei que é essa mesmo, e ele formata como tabela. É legal que quando formata como tabela, ele já ativa os filtros, a gente vai ver depois, ao longo daqui, os filtros, e você consegue classificar, consegue filtrar da forma que você quiser, mas vou deixar para outra parte.
Até aqui, ok, povo? Alguma dúvida, algo do tipo? Então, fechou. Tudo Ô, certinho. Buda, Oi, se eu quiser, tipo, selecionar tudo o que tem aí, não só o que tá escrito, tem como fazer, tipo, ter algum atalho? tudo que tá aqui, tipo, a planilha inteira, A tipo, planilha inteira. assim, Ah, é, isso. tem um atalhozinho aqui do lado, que é esse triângulo. É tipo uma célula, é um quadradinho com metade preenchida. Você clica aqui, ele vai selecionar todas as linhas e todas as colunas da planilha. Ou você pode selecionar se for específica, eu quero essa coluna. Você clica no C, se você segurar, deixa eu lembrar, é o Shift no D, no E, e se você for no Ctrl, você consegue intervalos não seguidos, né? Picados. O mesmo conceito vale para as linhas, tipo 2, 3, 4, 5. Ah, também estava esquecendo, vocês conseguem aumentar o tamanho da, da linha, da coluna. Eu vou mostrar aqui, porque eu sei que bastante gente, acontece com bastante gente. Por exemplo, muitas vezes a gente vai escrever e fica picadinho assim, tipo, daí a gente tem que ir lá arrumar manualmente. A gente consegue pôr uns atalhos, tipo, o meu é o Alt e o 4, que daí eu aperto isso, ele dá um ajuste. Quando a gente quiser pôr atalho, ele fica nessa guia aqui em cima. Percebe que talvez você está ao salvar, o último movimento, né, se fazer o movimento ou refazer o movimento, provavelmente está apagadinho, porque vocês não desfizeram em algum movimento, e o meu tem mais um aqui. Dá para você personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, clicando aqui ou pelo arquivo. Deixa eu ver qual que é mais fácil. Vou por aqui. Mostrar abaixo, faixa de opções. Errei. Mostrar acima. Vou pelo arquivo mesmo, que dá caminho dado. Arquivo, opções, personalizar faixa de opções. Esse que eu estou usando, e eu sei que muita gente vai precisar no dia a dia, tá aqui, guia página inicial. Cadê? Página inicial, edição, células. Só dar um negócio, dá eu lembrar. Nossa, eu tô ceguinho. Autoajuste, autoajuste, autoajuste. Cadê aqui, gente? Só um segundo, gente. Prometo que eu vou achar. Ai, perdi já. Eu vou pular, depois eu vou tentar achar para vocês. Que fica no cantinho tão pequenininho. E eu tô tão ceguinho agora que eu não vou achar. Mas depois eu mando para vocês. Vamos para a parte de cálculos. Um pouquinho a mão na massa. Fazer os 4 cálculos principais com vocês, né? Soma, subtração, divisão e multiplicação. Aqui a gente tem uma tabela, como se fosse uma lista de compras, né? Então a mãe pediu para a gente comprar 2 arroz, 9 leites, macarrão, café, como se fosse, sei lá, uma compra de uma família. Queria que os preços fossem esses, na verdade. Multiplicação. A gente sabe, a gente tem a quantidade e tem o valor unitário do arroz. Então, tem 2 formas de fazer. Posso pôr igual, clicar em um, pôr esse asteriscozinho e clicar no outro. Funciona também. Posso ir diretamente para o teclado, né? Então, igual, arrasto com a minha célulazinha até achar a célula que eu quero. No caso aqui é E5. Multiplicar, vou de novo com a setinha e põe F5. Ele vai fazer a conta, gente, ó, 30. Outra forma de fazer, igual, escrever, aqui vai ser E6 vezes F6. Isso mesmo. Ele faz a conta do jeito que for mais fácil para vocês. Acho que esses são os 3 principais. E a função de multiplicar mesmo. Mas é tão pequenininho esse exemplo que a função não faz tanto sentido. Se fosse maior, faria um pouquinho mais. Aqui vem algo maravilhoso na vida de quem usa Excel, que tá vendo aqui no cantinho, deixa eu dar um zoom. Ficou maior para vocês? Tá vendo que tem um quadradinho aqui, bem no cantinho embaixo? Se vocês arrastarem isso para baixo, ele vai auto-preencher as coisas. Ele vai replicar a fórmula de cima nas formas de baixo. Dá para você alterar um pouquinho essas formas de replicar, tipo, se você quer travar ou não uma célula, a gente já vai ver isso, mas para quem está usando as funções no dia a dia, é maravilhoso. E por fim, a gente pode somar, ou posso clicar no 1 por mais, tem a forma igual soma,
fica mais fácil. Clica no primeiro, arrasta até o segundo e fecha o parênteses. Sempre fecha os parênteses da célula, senão ele vai dar erro. Às vezes ele vai pedir para corrigir, às vezes ele vai falar, ó, só deu errado e não vou fazer. É de lua. Tudo bem até aqui, povo? Mais alguém? Interagem, povo. Eu vou passar. Aqui tem a parte... Tudo bem, sim. Boa. A parte de cálculos aqui com porcentagens. Eu fiz um resuminho. Depois posso passar para a comissão para eles compartilharem a planilha com vocês. Só para a gente entender um pouco de como a gente pode fazer uns cálculos, né? Tipo, percentual de um valor, essa parte de porcentagem que eu acho que todo mundo já lembra. Como que a gente faz o desconto, que é o valor, menos o valor e o percentual de desconto, né? No caso, R$ 150, menos 10% de desconto, vai dar R$ 135, né? Cálculo da multa, vamos supor que a gente esqueceu de pagar alguma conta, então 10% de acréscimo a gente vai ter, então vira esses mesmos R$ 150 vira 165, e a parte de travar a célula que eu falei. O Excel, ele lê exatamente dessa fórmula, o A representa a coluna e o 10 representa a linha. E a gente tem o cifrão, por que lado? O cifrão, o Excel ele entende que ele tem que travar, e tem 3 formas de usar, na verdade 4, sem ele, com ele só fixando a linha A, então eu ponho o cifrão antes da letra, com ele fixando na verdade, com ele só fixando a coluna A, ele antes da letra, com ele depois da letra A, que ele fixa só a linha, e com ele antes e depois da letra A, que daí ele fixa a linha e a coluna. A gente vai dar uma olhada aqui, nesse exemplo. Por exemplo, aqui no exemplo 1, eu quero comprar um mouse, um teclado e um tablet, e aí cada produto um está com 10% de desconto, outro está com 20% de desconto, outro está com 15% de desconto. Eu quero saber o valor do desconto e o valor que eu vou pagar. Pela formulazinha, o valor do nosso desconto é o nosso valor vezes a nossa taxa de desconto. E o nosso valor que a gente vai pagar é o valor que é o do mouse menos o nosso valor do desconto. Faz sentido para vocês, pessoal? Tudo ok? Faz sim. Boa. Usa o botãozinho ou dá um duplo clique aqui, ó, também funciona. Então eu auto-preenchi os valorzinhos certinho. 750 menos 15% de desconto, 112,5 e meu tablet sai por R$ 637. No exemplo 2, é o exemplo da multa. Então, vamos supor que eu esqueci de pagar a conta de telefone, da internet e de luz. Estava viajando assim, semana de prova, acabei esquecendo. Então, como que é o valor da minha multa? Opa, é o nosso valor. Lucas, Oi, deixa eu perguntar. Ali na taxa, 10%, você não teria que multiplicar por 0, dividir por 100, na verdade? boa. Ainda bem que você perguntou. É que esse 10%, por exemplo, se eu colocar... Deixa eu ver se assim vai. Eu meio que escrevi os 10%. Se eu tiver... tentar explicar uma forma lógica, para mim tá complicado. A célula, quando eu fiz a planilhazinha, está formatada como porcentagem. Se eu tivesse escrito para depois colocar, aí eu teria que mudar. Por exemplo, 0,1, essa está em porcentagem também, aqui para o final. 0,1, eu tinha que colocar 0,1 e fazer a conta. Mas como eu quis deixar em porcentagem para ficar lúdico, para a gente conseguir ver, ou eu venho aqui na parte número, ou em porcentagem, se o Excel não deixar. Na verdade, ele deu aqui como 0,1 ou como 1? Deixa eu ver. Tá, 0,01%. Boa. Descobri. Como eu deixei a célula em porcentagem, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima, eu configurei essa célula em porcentagem. O valor que eu pôr, ele vai ler como porcentagem. Então, 0,1, 1, o 10, o 10. Por isso que funcionou. Fez sentido a resposta ou não? Fez sim. Tô confuso. É que se a gente não configura, aí eu teria que fazer dividir por 100 mesmo, mas tá certinho. Ou deixar em decimal já, né? Que é o dividido por 100. Bora lá. Agora o valor da multa é o nosso valor mais nossa multa. Então, na verdade, o valor da multa é 2% do 115, né? O valor que a gente vai pagar é o valor que a gente tem mais o valor da multa. Então, a gente calcula aqui o valor da multa. Só aproximar aqui para vocês enxergarem. Quem não estiver enxergando, avisa, povo.
Então, eu calculei, né? K14, K4 vezes L4, que dá o nosso valor vezes nossa taxa, dá o nosso valor de multa. Arrastei para baixo aqui, por isso que ele fez automaticamente todos, tenho todos os valores de multa. Quanto que a gente vai pagar? Nosso valor mais o nosso valor de multa. Novamente, a gente usa esse arrastar para baixo, que é maravilhoso. Ele faz todos os outros cálculos. Ok, povo? Aqui vem um conceito de travar. Imagine que todos esses produtos, é o mesmo do exemplo 1, tivesse com desconto, todo mundo está com 10% de desconto. De vez em fazer uma coluna assim, auxiliar ou uma forma um pouco maior, o que eu venho aqui? Igual, o meu valor do desconto é o meu valor vezes o meu desconto, né? Então, eu pego o nosso valor vezes o nosso desconto. Só que eu quero que ele funcione para todos. Se eu fizer dessa forma, eu vou fazer com vocês, ó, 6,50. Os outros dois deu erro, porque ele pegou, o que ele pegou aqui, ó, D11 vezes D15. Já aproveitando o gancho, toda vez que você entra numa fórmula, o Excel ele vai por uma bordinha azul ou uma bordinha vermelha, vai por em colorido as células que estão sendo usadas. Você consegue até mexer manualmente, assim, ó, conseguiria mexer. Até para a gente ver aonde está sendo o cálculo. Nesse caso, a primeira pegou D11 vezes D15, né, o valor do mouse vezes a nossa taxa. A segunda já pegou D12 vezes 16. Repare que ele está descendo uma, né? Ele manteve a do teclado certo, dessa coluna, mas desceu uma aqui embaixo. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu venho aqui no D15 e aperto F4. Quem tiver no notebook nesse momento, por favor, calma. Porque se você tiver com o FN desativado, se você apertar F4, ele vai fechar o Meet aqui ou o Excel. Então, toma cuidado disso. Às vezes vai ter que apertar o FN de novo. Acontece às vezes. Daí, eu travando essa célula, posso arrastar aqui para baixo no caso, todas as outras vão ficar com a célula travada. Então, posso arrastar infinitamente para baixo, que sempre a segundo argumento da minha função vai ser esse daqui. E, novamente, o valor a pagar é um mais o outro. Um menos o outro, no caso. Ok, povo? Ok. Vamos ver aqui outro exemplo que a gente tem. Esse aqui está preenchido, tá? Mas eu usei os dois. Eu queria um exemplo que eu usasse um. Acho que aqui dá para usar um. Vamos supor que mês a mês esses produtos tiveram os seus descontos, né? Então, 10% em janeiro, depois em fevereiro estava com 20% de desconto, em março tivesse 30% de desconto. E eu quero saber quanto que eu vou pagar. É valor vezes menos o nosso desconto. Então, a nossa fórmula vai ser D20 menos D20 de novo. E daí eu quero fazer vezes esse daqui. O que é legal a gente fazer aqui? Vamos ver. A gente trava primeiro todos. Já tenho o meu desconto. E arrasto para baixo. Se eu arrastar para o lado aqui, vai dar um probleminha. Porque ele vai estar pegando, ó, E22, E23, e não é o que eu quero que ele pegue do valor original. Esse desconto é. Então, para funcionar também, eu travaria o meu D22 daqui e o meu D22 daqui de cima. Tá dando para entender, povo? Tá sim. Mentira. Esse daqui não. Não faz sentido assim. Desculpa, gente. Eu que buguei agora. Agora eu quero que ele mantenha nessa célula aqui em cima. Eu travo só a linha 18. E arrasto para o lado. Agora vai fazer os cálculos certinho. Fechou? Vou lá, povo. Fechou? Tudo ok? Fechou. Tudo ok. Vamos ver um pouquinho dos filtros. Imagina que aqui a gente tem uma base de dados gigantesca, tem vários contratos, número de contrato, nome do cliente, cidade, valor, e eu quero filtrar de acordo com o que se pede, né? Então, quero todos os contratos de Sorocaba, todos os contratos exibir todos os contratos, exceto a cidade de São Paulo, todos os contratos de Sorocaba e Campinas, os contratos com valores somente de 15 mil e 35 mil, deixar os contratos ordenados em ordem alfabética e as cidades, valores do menor para o maior, né? Como que a gente faz? Clica na primeira linha da nossa planilha e põe aqui a parte de classificar e filtrar. Clica ali e coloca o filtro. A gente colocou o filtro aqui.
Para resolver a parte 1, a gente vem em cidade, tira todos os filtros e clica em Sorocaba. Fechou, já vai sair todos os nomes de Sorocaba. E dá para você transportar esses valores para outro lugar. Então, se eu selecionar a planilha, lembrando, clica onde você quer começar a selecionar, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para a direita. Quando eu der um Ctrl C, você percebe que tipo, a maioria das linhas ficou meio serrilhada, parece que um está cortando o outro. Ele quer dizer o seguinte, Excel ali, ó, tem dados entre essa linha de cima e de baixo, que eu não estou pegando, mas eu estou copiando somente esses dados. E daí a gente pode abrir uma nova planilha. Cadê aquela? Inserir. Oh, meu Deus. Nova planilha e cola os valorzinhos. Ele colocou só os Sorocaba. Ainda bem que deu esse daqui. Muitas vezes acontece isso daqui, o pessoal fala, nossa, deu erro, não está funcionando no Excel. Tá assim, gente. É só a largura da célula, da coluna que está menor do que o tamanho do valor. Então, se eu aumentar um pouquinho, ela já volta ao normal. Tem gente que às vezes fica um pouquinho desesperado com isso. Vamos voltar para fazer o outro exemplo. O outro exemplo é todos os contratos, exceto São Paulo. Eu quero fazer esse daqui dos valores com vocês. O 4 primeiro. Vamos fazer todos os valores entre 15 mil e 35 mil reais. Como que a gente projetaria por aqui? Poderia ir manualmente, tirando todos antes de... Qual que é o valor? Antes de menores que 15 mil e todos maiores que 35. Ou eu posso filtrar por número. Daí tem algumas opções. É igual a quem? É diferente de quem? É maior que quem? É maior ou igual a quem? Daí tem estar entre. Então, é maior que 15 mil. Certinho? E é menor ou igual a 35 mil. E aqui tem o condicional e o ou. Eu espero que dê tempo para a gente ver hoje. O e o ou é o condicional lógico. O e é de associação e o ou é de junção. O e quer dizer o seguinte, tem que ser menor que 35, tem que ser maior que 15 mil e menor que 35 mil. Se tivesse o ou, ele ia falar, ó, ou é maior igual a 15 mil ou é menor ou igual a 35 mil. Então, ele pegaria, nesse caso, nesse caso, exclusivamente funcionaria para os dois. Em outros casos, a gente consegue dividir para outra coisa. Imagina que tivesse na coluna valor também a cidade de Sorocaba, vamos supor, que tivesse tudo bugado nessa planilha. Eu poderia pôr, ó, eu quero pegar todos os valores maior que 15 mil e todos que na coluna valor, por mais que esteja errado, está escrito Sorocaba. Eu pegaria. Fazendo assim, eu tenho todos os valores de maiores que 15 mil e menor que 35 mil reais. E a gente consegue fazer esse tópico 5 aqui também, que é classificar do menor para o maior, por exemplo. Aqui eu coloquei do maior para o menor, então deixa do maior para o menor, 34 mil, aqui embaixo 15 mil. E a gente consegue por uma segunda classificação, que é em ordem alfabética, classificar de A a Z. Só que daí a gente tem que fazer, a última classificação que a gente faz é a que fica. Então, tem que fazer de novo aqui. Aí ele fica, ô Jesus, minto. Agora sim. Dentro da cidade de Bauru, está em ordem alfabética, Bauru, Campinas, São Paulo e Sorocaba. E dentro de cada cidade está indo do maior para o menor, que é o que a gente fez aqui, mais ou menos. Ok, povo? Alguma dúvida, algo do tipo? Percebendo também que o filtro funcionou, porque, ó, coluna 1, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, daí chega aqui, vai para 17, 20, 27, 28, depois, tipo, fica todo fora de ordem, então a gente percebe que também está funcionando. O filtro está ativado a classificação também. E pelos contratos aqui também, que antes estava de 1 a 100 e pouquinho, certinho. Ok? Ok. Para tirar o filtro, a gente pode ir um por um aqui e tirando, né? Ou tem a função, tipo, que é aqui, ó. Limpar os filtros. Daí ele tira todos os filtros que estavam aplicados na nossa planilha. Alguma dúvida até aqui? Algo do tipo? Alguém quer ver alguma coisa especial? Que a gente passou batido ou ficou alguma dúvida? Então, bora lá. A parte de exceto São Paulo, como que a gente faria? Novamente, a gente vem aqui, tira todos que estão selecionados. Na verdade, não precisava tirar todos, tirava só São Paulo. Ou, se tivesse milhões de cidades, a gente vai em filtro de texto. A gente fala, ó, não contém São Paulo. Então, a gente vai filtrar por todos que não contém São Paulo. Se tivesse, vamos supor, 300 cidades, 400 cidades. Como aqui tem 4 cidades, dá para a gente fazer tudo por aqui. Tudo em ordem? Eu vou lá, então.
para frente. Então. Aqui a gente tem a parte de conte. Dá para usar bastante na vida, assim, e essas funções... Oi? Só uma dúvida. Se eu quero, por exemplo, só pegar, sei lá, todos os dados de São Paulo, é mais fácil eu fazer assim pelos filtros ou eu fazer uma classificação personalizada? Tipo, e ali Organizar de A a Z e pegar só São Paulo. é, Seria isso? A segunda opção que você disse? Tipo, deixar Isso. assim e copiar daqui. Tanto faz, ministra. Tanto faz. O que for mais rápido. Eu acredito que pelo filtro seria mais rápido. tá, Porque daí entendi. você já filtrou, já copiou sua planilha de um lado e vai para o outro. Tá E daí bom. você conseguiria, vamos supor, se tivesse várias cidades, você desselecionar todas, procurar São Paulo aqui. Letra maiúscula. E por São Paulo. Daí ia ficar só São Paulo. Uhum, Ok? ok. Boa. Aqui a gente tem algumas funções de contagem. Eu vou consultar aqui um pouquinho minha Ô, colinha. Buda, Oi. se nessa planilha aí que você está filtrando, eu quiser copiar, mas os valores, eles estão em fórmula, eu vou conseguir? Você consegue se você fizer o seguinte. Deixa eu mostrar um exemplo. Até bom que você perguntou isso. Já vai que tem filtro ativado aqui ainda. Boa. Quando a gente for colar, vamos supor, peguei essa seleção, vou dar Ctrl C e vou colar naquela outra planilhazinha que eu tinha acabado de criar. Tem algumas opções aqui, ó. Cliquei, vamos supor que eu quero colar aqui. Eu vou clicar com o botão direito. Ele tem opções de colar, que é colar o normal, do jeito que está lá, colar só os valores. Nesse caso, se tivesse com as fórmulas, você colar só os valores. Porque se você colar uma função com fórmula depois, ele vai perder esses valores. Colar só as fórmulas, daí você perde você cola a intenção das fórmulas, mas você pode perder os valores. Você pode colar transposto, então o que era coluna vira linha. Colar só a formatação, no caso ali, a gente está com as gradezinhas, né, com as bordas. E colar vínculo. Eu não lembro o que é esse vínculo, mas se eu não me engano é quando você quer editar lá e aqui continuar editando. Esse exemplo transposto, vamos ver se tem algum exemplo que dá para fazer. Vou fazer aqui, mais fácil. Igual, vamos supor que todos esses valores tiveram um aumento de 10%. Eu vou fazer ele vezes 10. Um fio. Esse aqui não pode perder. Só para mostrar do color especial. Se eu pegar aqui, não posso pegar esse 10%. Eu vou perder ali os valores. Viu? Agora, se eu der novamente esse Ctrl C, deixa eu ir para baixo, colar só os valores, eu não perco os valores que estavam. Perdi a formatação de dinheirinho aqui, mas é só colocar no contábil que ele volta. Fechado? Beleza, valeu. Não é nada. Aqui são funções de contagem que a gente vai usar. Ajuda bastante, principalmente quando você usa o conta Cs, soma Cs, conta Cs, etc. Imagine que aqui tem pouquinhos, mas imagine que, sei lá, você está trabalhando na Renner. Daí tem milhões de produtos, milhões de valores, e você quer saber quantos produtos tem aqui nessa planilha. Você pode ir do primeiro até o último ali, mas você quer saber na hora. Tem a primeira parte aqui, que é o contar valores. Ele vai contar todas as células preenchidas. Esse contar valores fala. Então, vem aqui contar valores. Por ele contar todas as células preenchidas, se eu selecionar... Aqui é outra forma de seleção, dentro de uma função. Eu posso selecionar a coluna inteira. Se eu selecionar essa coluna inteira, ele vai pegar o título. Então, ele vai pegar um pouco a mais do que eu quero. Como eu não quero que ele pegue o título, eu vou selecionar. Clico no primeiro, funciona. E vou até o último, Ctrl Shift para baixo. Mesmo essa parte de seleção funciona para você colocar os valores na planilha mesmo, também. Fecha parênteses, ele fala, tem 15 itens para ser vendidos aqui. Agora eu quero saber a quantidade de itens vendidos, né? Vamos falar que o vendido é só o que está com o valor que foi contabilizado aqui, né? Então, vendi R$ 920 em calças femininas, por exemplo.
Como que eu contaria isso daqui? Alguém tem alguma dica? Vou deixar a pergunta para vocês agora. Ou alguma ideia de como faz? Ou se a função que eu mostrei vai funcionar também. Se fizer a mesma coisa, vai dar certo, não vai? Porque ele só vai pegar os números, as células que estão preenchidas. Boa. Valores vai. E se tiver agora assim, ó, sei lá. Aí eu que lute. Aí você lute. Então, como a gente não sabe se o usuário da planilha escreveu certinho, tem uma função que chama continum. Ele conta todas as células dentro do intervalo que você der para ele, que tem números, não que não tenha que tenha números. Se tiver letra, ele não vai contar. Eu vou deixar o bool aqui. Daí dá para a gente tirar a prova real. Tá igual continum. Nesse caso dá para pegar a coluna inteira. Então, tem 11 itens que foram vendidos. Se a gente usar o contar valores, você vai pegar todas preenchidas, tem que dar 13, porque tem que dar 12 se eu pegar das calças femininas para baixo, ou tem que dar 13 se eu pegar a coluna inteira. Vou pegar das calças femininas para baixo, contar valores. Vou selecionar aqui. Então, provando só que o continu funciona, gente, mesmo. Se eu escrever, ele não conta. E aí agora sim ficou igual, mas... E se eu apagar um número, ele deixa de existir também. Então, opa, tem que escrever. Tá? E para contar os itens não vendidos, também temos uma fórmula. Daria para fazer, né? Fazer a quantidade de itens, menos a quantidade de itens vendidos, né? Ou seja, nesse nosso exemplo, a quantidade de células preenchidas, menos a quantidade de células não preenchidas, né? Mas nem sempre é possível. Então, o que a gente faria aqui? Que é o contar vazio. Ele conta todas as células vazias dentro de um intervalo. Então, se eu tacar nesse intervalo aqui, vou falar, tem 4 células que você não vendeu. Então, são cintos, shorts, roupas íntimas e jaquetas. E a nossa somatória das vendas. Oi? Aí, nesse caso, por exemplo, se não tivesse um número, tivesse um texto, o contar vazio pegaria o texto, né? Não pegaria o texto. Não? Então, mesmo que você coloque bool, daí ele vai continuar dando 4? Não, no caso, ele vai falar, ó, essa célula não está mais vazia. Entendeu? Ele não conta entendi. essa célula. Entendi, beleza. Independente se for número ou texto. E temos a função já mostrei para vocês, mas eu quero saber a somatória das minhas vendas. Então, tá com a função soma aqui. E deu 10 mil e poucos reais. Ok, povo? Fechou? Tudo certo. Boa. Vamos ver uma parte aqui de média, máximo e mínimo, né? Imagina que a gente virou professor agora, a gente saiu da Renner para dar aula aqui na UFSCar. Daí a gente quer fazer a média do pessoal. Na verdade, não pode ser UFSCar, que a gente não tem bimestre, mas vamos pensar que a gente tivesse. Quer saber a média de cada um dos alunos, a média do bimestre, a média da turma, a quantidade de alunos que a gente tem na turma, a maior média, a menor média e tudo mais. Tem uma função que o Excel tem, que é média. Você tem que pôr o acento, daí ele funciona. Se você for med, sem um acento, ele vai pegar a mediana. Ô, Jesus! Ele vai retornar a mediana, que não é o que a gente quer aqui, a gente quer a média. Então, uma pequena diferença estatística. E daí a gente seleciona. Você quer pegar a média de que intervalo, né? No caso, eu quero pegar por aluno no início aqui. Então, da célula D4, a célula G4. Fecha parênteses e fala, ó, o Paulo teve uma média de 5,5. Dá para fazer uma por uma, ou arrasto para baixo aqui. Que daí pega os outros. Ok, povo? Dá para fazer uma média do bimestre. Como seria a média do bimestre? Seria a média quanto que cada um tirou em cada bimestre dos alunos, né? Então, do Paulo ao Carlos, a média do primeiro bimestre foi 7,1. Se eu arrastar para o ladinho aqui, esse arrasto para o lado funciona para ambos. 6,4, 6,9, 6,4, na turma foi desanimando, assim. A média da turma seria a média das médias. A gente consegue fazer. E a quantidade de alunos, que função que a gente usa? Opa, pode falar, Andresa. Boa noite, Buda. Tá me escutando? Tô. E se eu quisesse algo mais específico, se eu quisesse saber qual que era a média de determinado aluno, que fórmula que eu usaria?
Nesse caso, é a média mesmo, né? Que como as notas tá, tipo, ó, essa linha inteira É representa... que essa minha pergunta, na verdade, era para outra, mas não estava saindo o meu áudio. Aqui Agora atrás? áudio. Isso, se eu quisesse saber, vamos supor, blusas. Qual forma dessas que eu usaria para puxar o total vendido somente das blusas? Somente das blusas. A gente Isso. usaria, nesse caso, um ProXCV. A gente vai ver daqui a pouquinho. Pode ser? Pode sim. Já que você introduziu o tema, eu vou até lá e volto aqui. Fechou? Tá bom, obrigada. Por nada. Quantidade de alunos, alguém tem alguma dica de qual média a gente usa? Pode falar também, Andresa. Ou não sei se você abaixou a mãozinha daquela hora. Vou falar então. Vocês vão usar o contar valores. Daí a gente quer saber quais células estão preenchidas. Se a gente tivesse, sei lá, fosse uma matéria do Walter, que teve 90 alunos. Se você soubesse saber quantos tinham, ele usava o contar valores. Como é o Walter, a gente sabe que ele não usaria. Brincadeiras à parte. A maior média tem a função máximo e a função mínimo. O máximo vai pegar o maior valor de um intervalo que a gente vai usar. Máximo e mínimo não, é máximo e mínimo. Então, qual que é a maior média da sala? Eu uso o máximo e retorno 8,4. Putz, queria mostrar o ProXCV aqui, mas não vou conseguir, porque a média está aqui. E a menor média, eu uso o mínimo. Daí ele vai tornar a minha menor média do intervalo. No caso, 4,5. Tudo ok aqui, pessoal? Lucas, uma dúvida. Se eu quisesse pintar, por exemplo, de verdinho a média das pessoas que foram aprovadas e de vermelho as que ficaram abaixo de 6, por exemplo, como que eu faria para pintar aquela coluna? Isso, essa Dá mesmo. para usar aqui na formatação condicional. Uma escala de cor, vermelho é o ruim e verde seria o aprovado. Isso, pode ser. Só que daí eu tenho que dar uma editada na regra aqui. Vou em formatação condicional, escolho a escala de cor, tem várias escalas. Aqui no caso, verde, amarelo, vermelho, né? Ele cria um gradiente, o verde é o maior, mais próximo do maior, e o vermelho o mais próximo do mais baixo. Só que, como eu disse, eu quero gerenciar essa regra. Por que gerenciar a regra? Porque eu não sei até de quanto ou quanto, tipo, a partir de quanto ele fica um valor, a partir de quanto ele fica outra cor, na verdade. Então, deixa eu ver. Valor mais baixo, número, porcentagem. Aqui seria 6, nossa média. Deixa eu ver se já vai. Fez sentido. Só que o amarelinho, ele tá ficando... o cara tá de saque. É que tem poucos dados, por isso que tá ficando assim, bigode. Teria que ter um 2, um 0, que daí ele ia ficando mais vermelhinho, ia ficar mais próximo disso. Ou a gente fazendo a função C mesmo, que daí eu falo, pinta aqui em verdinho. Daí eu preciso lembrar que a gente vê no C ali na frente. Fechou? Fechou. A Andressa falou de como a gente procura. Eu vou dar uma adiantadinha, mas eu volto. Que é o ProXCV. O ProXCV, para quem já jogou xadrez, ele lembra muito o movimento do cavalo. Ele anda em L. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer um sistema de busca, que é o que ele faz. Eu dou um valor, ele retorna outro. Então, imagine que eu vou alterar aqui o contrato, sei lá, vou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Ele vai me retornar quem que é o cliente, quem que é a cidade dele, qual que é o valor que ele comprou. Fechou? Como funciona essa função? Aqui a gente, na verdade, que a gente tem. É utilizada para procurar um valor na primeira coluna de uma tabela e retornar outra a ser escolhida nessa tabela. Tem que ser no primeiro, único e exclusivamente no primeiro. Ou seja, ele sempre vai procurar da esquerda e vai retornar alguém da direita. A sintaxe da função é o valor procurado, eu vou dar uma matriz de tabela, ou seja, onde eu quero que ele procure. Essa matriz de tabela tem que conter o valor procurado, vocês vão entender daqui a pouquinho. A coluna, ou seja, qual coluna eu quero que ele retorne, 1, 2, 3 ou 4. E o tipo de procura. Temos dois tipos de procura. A exata, que é exatamente igual, e a por faixa numérica, que é o próximo exemplo. Então, vamos dar uma olhada aqui no cliente. Igual ProXCV. ProXCV, aqui embaixo. O que eu quero que ele procure? Que eu vou dar um número de contrato, eu quero que ele procure o cliente. Então, ele vai procurar a célulazinha aqui de cima.
Vocês concordam? Como eu vou usar isso para os outros exemplos, eu vou travar ela, o F4. Então, quando eu arrastar para baixo, ele sempre vai procurar mediante o contrato. Ponto e vírgula. Onde está esse valor procurado? Ele está nessa tabela inteira aqui. Então, eu vou selecionar daqui para baixo e daqui para o lado. Todos esses dados vai ter que estar o nome do meu contrato em algum lugar. No caso, na coluna da esquerda. Vou dar F4 para travar novamente e eu puder usar para baixo. Qual que é o índice da tabela que eu quero que ele responda? Como eu quero que ele responda o nome do cliente, é a coluna 2. A primeira tem o contrato, a 2 tem o cliente, a 3 tem a cidade, a 4 tem o valor. 2. E qual é o intervalo que eu quero que ele procure? No meu caso, eu posso pôr 0 ou clicar no falso aqui, porque eu quero uma correspondência exata. Eu quero que ele responda aproximado. Eu ponho 0 e fecho parênteses. Ele deu esse daqui, é um erro de não procura. Por que ele deu um erro de não procura? Porque não tem nenhum dado aqui. Se eu pôr, por exemplo, contrato 28, ele vai responder, tipo, é o Noélio Zayas. Noélio, cadê? 28, Noélio Zayas. E daí eu quero que ele responda Rio de Janeiro, cidade e valor. Eu vou arrastar para baixo. Ele vai sempre responder Noélio Zayas. Por quê? Porque eu não alterei a coluna que eu quero que ele responda. Eu só falei, procura aí e me retorna 2. Se eu colocar 3 aqui, ele vai responder a cidade, mesma sintaxe da função anterior. Só mudei a coluna que eu quero que ele responda. E se eu mudar aqui para 4, ele vai responder o valor. No caso, o valor que não ficou contábil, eu coloco aqui. Era isso que você queria saber, mais ou menos, Andressa? Isso. No caso, vamos fazer ali no exemplo, né? No Conte. Você queria saber quanto que eu vendi de blusa, né? Então, você tem aqui, sei lá, produto. E aqui do lado, vendido. Aí no seu vendido, baseado no produto, você fazer um PROC-CV. Igual PROC-CV. Você vai procurar o nome do produto que eu vou escrever aqui. Nessa matriz tabela aqui. Dá uma travadinha aqui. Eu quero que você retorne para mim o total vendido. Então, a coluna 2. E o tipo de intervalo de busca é o 0, que é o exato. Então, você escrever aqui blusas. Ele vai tornar R$ 1.520 vendido. Fechou? Muito top. Fechou. Agora eu vou mostrar o com faixas. O com faixas é um pouquinho diferente. Ele vai procurar de tal valor a tal valor, ele vai me responder o que eu quero. Para isso, a gente vai precisar, sim, de uma planilha auxiliar. Deixa eu aumentar aqui. Imagine aqui que você está trabalhando numa empresa e baseado de quanto que você vender, você ganha um prêmio da empresa. Então, se você vender de 0 a 25 mil, você vai ganhar uma caneta. De 25 mil e R$1 até 30 mil um relógio. Entre 30 mil e 1 e 35 mil um celular. Entre 35 mil e 1 e 40 mil um notebook. E acima de 40 mil você vai ganhar uma viagem. Sei lá, para Disney, vamos supor. Como que a gente vai fazer isso daqui? Aqui no primeiro eu não preciso preencher, mas no segundo prêmio eu vou pôr o valor que ele começa. Então, 25 mil e 1. 30 mil e 1. 35 mil e 1. E aqui, 40 mil e 1. Opa! 40 mil e 1. Fiz certo? 25 mil, 30 mil, 35 mil e 40 mil. Acho que tá certinho, senão a gente já vê o problema. Como que funciona? É a mesma PROC-CV que a gente usou anteriormente. Então, PROC-CV, vai lá. Para quem está com o Excel em inglês, e daí fica a divergência, né? O pessoal fala para a gente aprender inglês, mas eu tenho um amigo meu trabalhando em banco que usa em português, eu estou usando inglês e não é banco, é uma empresa nacional, então, tipo, depende muito. Você consegue achar essa conversão de fórmulas online, tem uma lista gigantesca, pelo próprio site da Microsoft. Para quem está com inglês, chama VLOOKUP, a função do PROC-CV. Voltando, eu quero saber qual que é o meu valor nossa, buguei. Dado o meu valor de venda, o que eu vou ganhar? Então, o meu valor procurado é quanto eu vendi. Qual que é a matriz que ele vai procurar? Essa matrizinha aqui do lado. Então, daqui até aqui. Qual que é o índice que eu quero que ele retorne? É o segundo. Eu quero que ele retorne o prêmio dado o valor que a gente vendeu. E o tipo de correspondência é 1, que é o aproximado.
Então, ele vendeu 32 mil reais e ganhou um celular. 32 mil reais está entre 35, tá entre 30 e 35 mil reais, que é exatamente o intervalo que você ganhou o celular. Daí, se eu arrastar para baixo, vai funcionar. Vai funcionar mesmo ou alguém tem alguma dúvida? Que não vai funcionar. Alguém se habilita? Qualquer um, gente. Pode falar. O que que é? Você tá querendo Se eu arrastar fazer? para baixo, tipo, eu já fiz a funçãozinha, deu para ver que funciona. Tipo, a Ângela vendeu 32 mil reais e ela ganhou um celular. Deu para ver que, tipo, se ela vender acima de 30 mil reais e um centavo e menos que 35 mil reais, ela ganhou um celular. Então, tá ok. Uhum. Então, se eu usar aquele auto preenchimento que eu arrasto para baixo aqui, vai funcionar para todo mundo? Não, Por quê? porque você não congelou a célula. Boa, ministra. É isso mesmo. Uhum. Quando a gente for usar, assim, sempre tem que lembrar, quando for aproveitar os dados, de congelar, que daí funciona para todo mundo. Aqui para baixo. Opa, alguns valores eu não pegou. Então, se eu colocar o zero, já funciona. Esqueci de colocar o zero aqui. De 0 a 25 mil reais ele ganha a canetinha. Menos que isso, não vai ganhar nada. Provavelmente não vai estar trabalhando mais na empresa. Fechou, povo? Alguma dúvida aqui do ProXCV, algo do tipo? Eu vou voltar um pouquinho ali no C. Fechou? Ô, Buda, posso perguntar uma coisa que eu acho que é simples, mas eu não Pode. sei fazer. Quando tá em uma fórmula, assim, quando você arrasta, ela arrasta para baixo. Como que eu faço para arrastar para o lado? Tipo, Mesma se a coisa. fórmula precisa acompanhar uma linha, mas eu tô na coluna e eu quero fazer a fórmula acompanhar uma linha, não uma coluna. Boa. Vamos colar o dado transposto. Eu fiz a mesma coisa, só que o dado está transposto aqui, ó. Colei essa matriz de forma transposta. É que aqui colocou a fórmula, né? Então vai colar certinho. Mas vamos fazer aqui, ó. Baseado no total de venda. Esse total de venda é o mesmo que tá aqui, pessoal. Só colei na linha. Ele vai responder o prêmio. Então, PROC CV. Qual que é o valor que ele vai procurar? Esse valor que ele vendeu. Qual matriz que eu quero que ele procure? Quero que ele procure nessa matriz aqui em cima. Qual índice da coluna eu quero que ele responda? O segundo. Eu fiz um com a mão, mas é o segundo. E eu quero uma correspondência aproximada, que é o 0, né? Deixa eu lembrar aqui que eu sempre confundo. É o 1. Ele vai ganhar um celular. Se eu arrastar aqui pro ladinho, na verdade não. Se eu travar, congelar a célula, a fórmula, e arrastar pro ladinho, aí ele vai pegar os outros. Do mesmo jeitinho. Fechou? Fechou. Boa. Vamos voltar. Aqui onde a gente estava na contagem. Média máxima. Então, a gente viu o PROC-CV, só relembrando aqui, fechando esse ponto. Máximo vai retornar o maior valor de um intervalo, o mínimo vai retornar o menor valor de um intervalo. A gente fez as médias tanto por bimestre, tanto Ô, por Buda, aluna. Oi? ô, Buda. Oi? Lá vem eu de novo. É que eu não sei se você vai falar agora, se vai falar depois, enfim, não sei. Mas assim, por exemplo, em PCP2, o Diogo pedia pra gente colocar sempre os valores integrados de uma aba para outra. Como é que a gente faz isso de uma forma mais fácil? Valores integrados de forma para outra. Tipo, eu estou na planilha, quero o valor da planilha anterior. Não, tipo, eu tô aqui embaixo mesmo, nas abinhas embaixo, no mesmo documento. Tipo, eu tô sei lá, eu quero passar a nota do João, eu quero usar a nota do João, tipo, eu não sei explicar, Buda, pelo amor Mas de quer Deus. usar a nota do João aqui, por exemplo. Isso, Buda. Olha, o jeito mais fácil mesmo é ir naquele igual. E aí eu escolho a célula. Escolher. Se fosse, por exemplo, vamos ver aqui. Eu posso nomear o intervalo de célula, né? Então, eu posso falar, vamos supor que eu quero média da turma. Tipo, selecionei aqui o valor da média da turma. Eu posso escrever aqui em cima, tipo, aqui a barra de função, e aqui do lado tem uma barrinha de nome. Eu consigo escrever, tipo, média. Daí você conseguiria, tipo, escrever um por um. O problema é lembrar tudo isso, eu não lembro. E daí eu posso escrever média, que daí você pode ver. Ele não vai ler como uma função, ele lê como, tipo, tem tipo uma gradezinha aqui. Não sei se está visível, assim. Tá Sim, bem, dá pra ver. uma gradezinha. Ele virou é tipo uma etiqueta. Você colocou uma etiqueta naquele lugar. Pode ser um intervalo, pode ser uma célula. E toda vez que você usar o nome dessa etiqueta, ele vai ser usado ali. Opa, não terminei de escrever, né? Média. Olha.
sempre ele vai usar aquele valor. Ah, é 6,6965, gente, tá? Aqui eu não pus as vírgulas, tá? Só dando um disclaimer aqui. Entendi. Ok? Foi? Valeu. Então a gente viu o mínimo, o máximo, a média, e daí tem um resuminho dessa primeira parte. Vamos só relembrar aqui. A gente viu contar valores, que conta a quantidade de células preenchidas em um ou mais intervalos de células. Você pode usar em mais de um, como disse, usando o conto, parte por parte. O contar vazio, que ele conta as células vazias. Contar números, conta as células que contêm números. Soma, a função soma nossa, ele soma todos os valores numéricos do intervalo. Média, retorna a média de um intervalo de números. Máximo, o maior valor, e mínimo, o menor valor. E daí tem uma partezinha aqui, que é quando a gente quer pegar células sequenciais e não sequenciais. Se sempre a gente usar 2 pontos, a gente quer pegar células sequenciais. Então, J2, tipo, se eu pegar aqui, ó, J, cadê um exemplo? Igual soma, eu quero somar a nota daqui, ó. Desse daqui até a D15. Poderia escrever D15. Ele vai somar ali na linha da D10 a D15. Agora, se eu usar o ponto e vírgula, que é o outro exemplo, posso somar D10, eu quero somar D11, D13 e aí E7. Então, ele vai pegando valores picados e ele faz a soma. Essa é a diferença dos 2 pontos e do ponto e vírgula. E, para quem está com Excel em inglês, o sequencial ele não tem os 2 pontos, né? Você usa vírgula. Então, seria D10, D15, que daí ele pega tudo. Só para sistemas operacionais em padrão americano. Me deixei gritante aqui. Aqui é um exemplo. Se eu pôr 2 pontos A1, B10, ele vai selecionar toda a região da 1 a B10. Se eu pôr ponto e vírgula A1, B10, ele vai selecionar a célula 1 e a B10. Eu posso usar, por exemplo, eu quero selecionar da A1 a B10 e da C1 a C10, né? Daí eu pego esse intervalo aqui. 2 pontos no primeiro intervalo, ponto e vírgula, 2 pontos no segundo intervalo. Ou eu quero selecionar a célula 1, ela sozinha, ponto e vírgula, e o intervalo C1, 2 pontos até o C10. Ok, povo? Olha o meu celular. Sim. Muito bom. Aqui é a função C. A função C a gente vai usar bastante na vida. Tipo, ajuda bastante a saber se os valores estão certos, fazer um teste lógico e tudo mais. Em programação também. Eu acho que é a principal estrutura de comparação, né? O que a função C faz? Ela retorna o valor dependendo de uma condição. Né? Ela tem a sintaxe, que é a condição, a resposta é verdadeira e a resposta é falsa. Então, ele faz uma pergunta. O que seria essa condição? É uma pergunta, a comparação ou um teste lógico. A resposta verdadeira é a resposta caso o nosso teste lógico, nossa pergunta, nossa comparação seja verdadeira, e a resposta se falso caso tudo isso for falso. E a gente tem alguns operadores lógicos para usar, que é o maior, maior igual, menor, menor igual, igual e diferente. Por exemplo, vamos ver aqui. Aqui a gente tem o exemplo dos vendedores. Eles têm a total de venda e a meta deles, e a gente quer saber se eles vão ganhar o bônus ou não no final do ano. Como que a gente faz isso? Vamos fazer a função C. Então, igual ao C. Qual que é o meu teste lógico? Meu teste lógico, alguém quer falar? Só tá eu falando aqui, alguém quer falar? Qual que seria o meu teste lógico nesse caso? Eu quero saber se o cara vai ganhar ou não o bônus de 10%. Como que eu faria essa comparação? Se venda for maior ou igual à meta? Exatamente, pontinho. Então, o teste lógico seria se minhas vendas for maior ou igual à minha meta. Se ele for maior ou igual que a minha meta, eu posso, aqui dá para pôr tanto a resposta numérica, tipo, fazer a função, a gente faz um exemplo daqui a pouquinho, ou a gente pode pôr aqui um texto, ganhou o bônus. Ganhou o bônus. Não me preocupei com acento, gente. Se for falso, a gente põe aqui, não ganhou o bônus. Não ganhou. Para pôr um texto dentro das funções, a gente usa essa aspas aqui, que dá o Excel vai ler, isso daqui é um texto, não é algo aleatório, assim. Só ele fica meio perdidinho. Então, se for maior, ele ganhou o bônus. A venda dele era de 49 mil, ele vendeu. A meta dele era de 35 mil. Então, ele ganhou o bônus. Ok?
Esse 10%, ele está aqui porque a gente pode referenciar isso também. Como seria essa referência? Lembra que eu falei da fórmula? Toda vez que eu quero editar uma fórmula, eu posso clicar nela e apertar o F2, que daí ele abre a fórmula um pouquinho maior na célula e eu consigo ver o que está fazendo. Eu consigo editar dentro dela. Ou eu cliquei aqui, cadê? Ou eu clico aqui em cima, e daí ficou, ó, tem azulzinho e vermelhinho. Vamos jogar esse vermelhinho aqui, ó, no bônus, e vamos travar ele, que é a nossa H13. Então, se eu jogar para todos os outros, ele vai fazer esse teste lógico. Ganhou bônus, ganhou bônus, ganhou bônus. Vai que tem algum probleminha. CD14. Todo mundo bateu a meta? Não, o segundo já não bateu a meta. Deixa eu ver o que está de erro nessa fórmula. Ah, tá, já sei que tá de erro. Eu tô falando que 49 mil e pouco é maior que 10%. Vai ser, porque 10% é 0,1. Tava errado mesmo, desculpa. Vamos fazer da outra forma. Que é pelo nosso teste lógico, mas eu quero responder o valor desse bônus. Então, se a minha venda for maior ou igual, que é minha meta, qual que é o valor se for verdadeiro? Se for verdadeiro, é minha venda, né? Mais minha venda, de novo, vezes 10%. Eu quero saber o valor do bônus já. Esse é o bônus da H13. Aí eu travo ele. Se não for, eu vou pôr aqui, ó, abre aspas, fecha aspas, que é o vazio. Ele vai retornar nada. Nesse caso, ele retornou vazio. Se eu usar os outros, ele já retornou o valor. Então, vamos falar que a venda, vamos falar que o bônus dele é 10% do valor da venda, né? Mais o valor que ele vendeu. Então, esse cara ganharia 24 mil, ele vendeu 22, mas ganhou 2 mil e pouquinho de bônus. Ok, povo? Fez sentido? Tudo ok para vocês? Temos também a função E, a função C, com o texto, que é o quê? Baseado no texto, ele vai puxar o bônus que a pessoa tem que ganhar. E daí a gente vai ver também usar a função C dentro do próprio, eu posso dizer, dentro da própria função C. Então, se o cargo aqui do Guilherme for analista, então, se H14 for igual a esse daqui de analista. É legal travar, porque a gente vai usar para baixo, então é mais fácil travar. Se for verdadeiro, qual que é o bônus que ele vai ganhar? O bônus do analista. Se for falso, ele tem mais duas opções, né? Ser estagiário ou ser gerente. Então, a gente abre outra função C. Cada função C, a gente tem duas opções. Então, como aqui a gente tem 3, a gente precisa usar duas funções C. A primeira para decidir se é ou não é. Se não for, a gente tem mais duas opções, que daí a segunda função C nos responde. Então, segunda função C. O cargo dele é igual ao estagiário? Vou travar de novo para a gente poder arrastar para baixo. Se sim, ele vai ganhar o bônus do estagiário. E se não, ele só vai ganhar o bônus do... Como é o nome do rapaz aqui? Nossa, gente, esqueci. Se ele não for estagiário, não for analista, ele é gerente, ele vai ganhar o bônus do gerente, que é o L14. Fechou. Tá. Aqui deu um erro, ainda bem que deu. Porque eu esqueci de pôr mais um parênteses, né? Toda vez que você abre uma função C, ele abre outro parênteses. Eu só fechei um. Então, ele fala, ó, você esqueceu de dar um parênteses, e daí ele colocou outro parênteses para mim e fechou a função. Dá para ver que toda vez que você entra dentro de uma fórmula, os parênteses vão ficando vermelhinhos. Então, você sabe, ó, começa um aqui, termina outro aqui. Fechou, povo? Então, arrastei para baixo, eu tenho o bônus de cada um. Aqui eu descobri o problema, que o gerente está escrito com espaço em um dos dois lugares. Esse problema deu antes também. Não me pergunte onde é, que eu nunca achei. Mais alguma dúvida em relação aqui, gente? Pode passar? Buda, Oi. quero fazer uma pergunta então, por favor. Aí, Pode. para evitar esse tipo de problema, por exemplo, de divergência na escrita, assim, o que você recomendaria? Criar uma lista suspensa, por exemplo, com os cargos? Ou tem alguma outra forma de fazer, tipo assim, de definir as respostas que são... Dá para fazer com a lista suspensa, ou eu acho que eu descobri que eu fiz aqui também. Que é que eu não travei a resposta.
Eu travei só o teste comparativo da letra, né? Analista, mas eu não travei o da resposta. Então, toda vez que eu passei para baixo, ele não pegava. Mas isso daí, se suspenso, é uma forma da gente fazer. Nesse caso de cargos, assim, que uma empresa tipo, vai ter um número considerável, mas não tantos, dá para fazer. Nossa, tinha coisa no chat. Entendi, obrigada. Por nada. Gente, depois eu respondo as perguntas do chat, pode ser? Eu tinha visto, só vi agora. Daí a gente tem a função E. A função E é um teste lógico também. É outro comparativo. Ele retorna verdadeiro ou falso. Imagine que eu quero aqui comprar o que for branco, tipo, tudo que for branco ou e menor que R$50. Né? Então, a gente usaria a função E. Por que a gente vai ver essa função E? Porque a gente quer usar ela junto com C. Qual que é o lógico 1 que eu quero? Eu vou perguntar, o valor meu é maior, é menor no caso, né? Que R$50? E o segundo teste lógico é, essa cor aqui, ela é igual a branco? Vou ter que pôr escrito aqui. Deixa eu botar branca ou branca? Branca. Então, é menor que R$50 e branca. Daí eu compro. Se eu arrastar para baixo, a gente tem aqui, ó, é um branco, mas tem R$65. Então tá fora do orçamento. É branca, R$35, continua. Se eu mudar a cor aqui, azul, já muda certinho. Por que eu mostrei isso? Essa função E dificilmente a gente vai usar, porque ele só retorna verdadeiro ou falso. Mas na função C, ela pode ser muito boa, porque a gente complementa ela. Por exemplo, é o caso das nossas médias da UFSCar, né? A gente tem que ter a média e a frequência. Se a gente não tiver, se um dos dois for falso, a gente não passa a disciplina, né? Então, a média, a gente aprendeu a calcular, igual a média. Fechou e arrasta para baixo. Seleciona o intervalo e arrasta tudo para baixo. Só que agora eu quero saber o status, tipo, quem passou, quem não passou. Como que a gente faz isso? Igual C. Qual que é o meu primeiro teste lógico? A média é maior que 6? Sim. Só que daí como que a gente colocaria o segundo teste lógico? A gente não consegue. A gente vai precisar pôr a função E. Então, a gente abre a função C, abre a função E, e daí fala, a média é maior que 6? Se for verdadeiro e a presença maior que 75, é verdadeiro. Então, sei lá, aprovou. Vou pôr um A de aprovado. Se não, vou pôr um R de reprovado. Ele reprovou. Deixa eu só ver aqui. Média maior que 6 e frequência maior que 75. Vamos ver se tem por cento. Exatamente. Vamos ver. Aqui o rapaz tem a média, mas não tem a presença, então está reprovado. Tem a presença, mas não tem a média, então está reprovado. Não tem a nota, mas tem a presença. Tem a nota e não tem a presença, então por isso que a gente usa o C com o E. Então a gente tem infinitas possibilidades para usar o C com E. É muito interessante. Alguma dúvida em usar os dois? Fechou então, povo? Vamos aqui no C com U. O que é a função O? A função O é outro conectivo lógico, que eu já tinha falado antes, aí também, que é o disjuntivo, né? Um dos dois tem que ser verdadeiro para ser verdadeiro. Então, eu quero comprar tudo que seja branco ou que seja menor que R$50. Deixa eu mudar aqui. Função igual ou, qual que é o lógico 1? O valor meu é menor que R$50. A cor minha é igual a branco, no caso. A cor da roupa. Nesse caso, a cor é verdadeira e o valor não. Mas é como um dos dois tem que ser verdade, ele vai dar verdadeiro. Aqui o valor é verdadeiro, mas a cor não é. Aqui o valor não é verdadeiro e a cor é. Aqui nenhum dos dois é verdadeiro, então aí ele responde falso. E aqui a cor é verdadeira e o valor não é. Então, se for branca ou o valor for menor que 50, ele vai se tornar um ou outro. Tudo bem até aqui, pessoal? E daí a gente tem a função C com ou, que é basicamente o que eu fiz agora aqui.
Só que eu quero fazer o seguinte, se for menor que 50 e a cor, ou a cor branca, eu vou comprar, né? Então, primeiro eu abro a função C, depois eu abro a função OU, e daí eu faço o primeiro teste lógico. Meu valor é menor que R$50? A cor da roupa que eu quero comprar é igual a branca? Se um dos dois for verdade, ele vai pegar a cor que eu comprar. Se não, eu vou pôr vazio aqui para ele não retornar nada. Então, por exemplo, aqui, ó, a cor é preta e o valor não é menor, ele não vai comprar. Cada um com a cor é branca, ele não compra. Ou que é 50. Na verdade, aqui, ó. O valor é menor que 50, mas a cor não é branca. Mas como eu pedi que seja ou um ou outro, ele vai continuar aí. Vou mostrar, acho que tem mais duas funçõezinhas, e daí a gente já termina aqui rapidinho, que tá dando tempo. Que é a função conte C e soma C. Gente, tentem depois, se alguém não entender isso daqui, ver algum vídeo, alguma coisa do tipo, que é muito importante, dá para usar bastante. Imagine que aqui é a planilha de lançamento de horas dos funcionários, né? E daí eu quero saber quanto cada um tem que receber, quantas vezes cada um lançou na planilha. Eles fazem as horas do jeito que eles querem, mas eles têm que lançar. Então eu quero saber quantos lançamentos cada um teve, quanto cada um tem que receber e qual a somatória de horas que eles podem saber. Só eu quero saber do Rodrigo, do André, do Maurício e assim por diante. Posso fazer um por um, mas eu perder muito tempo. O que eu faço? Tem uma função que é número de lançamentos. Então eu quero contar quantos lançamentos ele vai fazer, que é o conte C. O que é o conte C? Qual a diferença dele para o conte C? O conte C é mais de uma condição. O conte C é com uma condição. Ele perde um intervalo e o critério. O intervalo é número de lançamento. Então eu vou usar o nome dele como meu critério. Eu vou selecionar toda a coluna de nomes aqui da planilha de lançamento e vou pôr como critério o nome dele, Rodrigo. Tá aqui do ladinho, ó. Selecionei aqui do ladinho. Fecha aqui e daí ele fala, ó, teve 7 lançamentos no nome de Rodrigo das horas. Como eu selecionei, e aqui a importância que quando a gente tem certeza que não está operando com dados, tipo, que outra pessoa pode editar, sei lá, essa planilha é só minha, eu posso selecionar a coluna inteira aqui, que eu tenho certeza que eu coloquei sempre os nomes. Então, eu selecionei tudo aqui e não tem que ficar, tipo, pôr no intervalo, que nem a gente fazia anteriormente. Se eu arrastar para baixo aqui, vai sair o lançamento de cada uma das pessoas. Não preciso nem travar, nesse caso, porque eu selecionei tudo. Então, independentemente se eu arrasto para baixo, ele vai pegar o intervalo inteiro. Qual que é o total a receber? Total a receber, eu quero saber quanto cada um vai receber, dados os lançamentos, e está aqui. Posso somar um por um, ou posso usar a função soma C, que é igual soma C, que daí tem três critérios. Ah, tá até aqui, esqueci de falar. Que é o intervalo. Primeiro eu vou dar um intervalo que eu quero que ele busque. Segundo é o critério e depois o intervalo de soma. Então ele vai procurar, por exemplo, Rodrigo aqui. Bateu o critério com o intervalo que eu quero. Daí ele vai lá na coluna soma, equivalente, e tem que fazer. Necessariamente, nesse caso do soma C, o meu intervalo e o meu intervalo de soma tem que ser de mesmo tamanho. Senão a função não vai funcionar direito. Então o meu intervalo vai ser a coluna C inteira, vai pegar todos os possíveis nomes. Meu critério, eu começo a partir da J11, e meu intervalo de soma é o valor receber da coluna H inteira. Aí eu fecho aqui. Ele fala, o Rodrigo tem que ganhar R$ 908,50. Arrastando. E aqui. No total de horas, é o mesmo argumento que a gente vai usar da C. Então, a gente pode até jogar aqui pro ladinho. Só que daí ele vai falar, pô, você está querendo fazer o quê? Porque o meu intervalo de soma é diferente. E o meu critério também. A outra forma de fazer, né? Como eu arrastei para o lado a célula sem travar, ela perdeu as configurações. Mas eu posso arrastar manualmente. Meu critério ainda continua sendo o Rodrigo. Eu venho bem aqui no cantinho, ó, quando aparece maisinho. Eu quero somar agora a coluna G. Ajeitei aqui. E meu intervalo de critérios é essa daqui, ó. Fez o maisinho aqui. Opa. Aí dá os nomes. Saiu em monetário as horas, porque eu não tinha configurado como hora. Então ele pegou o valor possível de horas, falou, é dinheiro. Daí se eu colocar horas, ele fala, ó, o Rodrigo trabalhou 15 horas, o
O André, 2 horas. Esse daqui trabalhou 24 horas, está zerado, porque... Senão eu não vou conseguir entrar. Igual. Por como hora. Aí, não vou conseguir mostrar para vocês, mas é como se tivesse dado exatamente 24 horas, daí ele lê 00 e aumenta um dia. Ficaria 2/1 de 1900, que o Excel vai pegar. É que como tem uma função em cima, ele não vai mostrar aqui na sintaxe para mim. Alguma dúvida em relação a isso daqui, gente? Ou algo do tipo? Não, não. Então vamos aqui no soma Cs. Soma Cs é o mesmo argumento que a gente usou no C, só que daí a gente vai usar alguns critérios. Que é o quê? Imagine que eu quero somar o número de contratos que eu tenho abaixo de R$ 1 milhão aqui no estado da Bahia e o valor deles, né? Então, é o conte Cs e o soma Cs, né? Aqui é a estrutura deles. Conte Cs, eu tenho intervalo do primeiro critério, meu primeiro critério, intervalo do segundo critério, meu segundo critério. Vamos fazer primeiro o conte C. Quero contar o número de contrato na Bahia e menor que 1 milhão. Conte Cs. Qual que é o meu primeiro critério que eu vou usar? É o estado. Onde está os estados? Na minha coluna E. Aqui, ó, vou selecionar ela inteirinha. Onde está o meu primeiro critério, né? Primeiro eu dei o intervalo dele, depois está aqui. Meu primeiro critério está aqui, ó.